Olá, tudo bem com vocês? O tema de hoje é um tema que vocês pediram demais. Como preparar um roteiro da cerimônia do casamento. Vou te ensinar tudinho. Vamos pro vídeo. Sempre as noivas me mandam direct perguntando porque tem dúvida como fazer um roteiro, não o roteiro do casamento, não o roteiro de tudo, mas da cerimônia. Como é as entradas, quais são as entradas, e a gente vai tentar passar um pouco aqui para vocês. Porque sei que muitas de vocês não têm uma assessoria ou uma boa assessoria para lhe dizer, mas a gente está aqui para falar tudinho e tirar suas dúvidas, certo? Mas para isso, eu preciso que você ative as notificações, se inscreva no canal e segue lá a gente nas redes sociais, que tem muita dica boa para vocês também. Então, vamos lá, as dúvidas. Depende, eu falar sobre um cortejo de casamento, como roteirizar esse cortejo de casamento, depende muito da religião, do tipo de cerimônia, se é na igreja, se é um pastor, se é no jardim, se é ao ar livre, se é só vocês dois, mas eu vou fazer o contexto de uma cerimônia tradicional, certo? Que aí dá para você adaptar para outras cerimônias. Em primeiro lugar, seus padrinhos devem chegar antes e ser organizado fora da igreja, certo? Com certeza seu cerimonial, se não você, pede para os seus padrinhos chegarem antes, certo? E eles são ordenados assim, a ordem. Primeiro os familiares, depois familiares tios, tias, depois primos, depois amigos. Nossa, Amanda, eita, eu vou ficar lá atrás? Não, isso é um conselho, é uma orientação. Mas se você quiser botar os amigos na frente, o que você quiser fazer, ok. Mas isso é uma orientação, porque realmente é de grau, né? Fazendo essa fila, esse cortejo lá fora, organizado, que você vai ver aí como é que a gente organiza bem direitinho. Tem foto, viu? Duplex. Como a gente faz esse cortejo, organiza bem direitinho. Deixa lá o noivo, os pais, tudo direitinho. Primeiramente, eu, Amanda, particularmente, gosto que entre, se tiver o celebrante que quiser entrar primeiro, que ele entre primeiro de todo o cortejo. Se não, ele pode ficar esperando vocês no altar, certo? Eu, Amanda, particularmente, gosto que os padrinhos entrem primeiro. Por que, Amanda? Porque o noivo não ficar sozinho lá no altar. Ele sozinho no altar e até para bater foto fica aquele nada, né? Fica aquele vazio. Mas tem outras pessoas que preferem que o noivo entre com a mãe, ou com o pai, ou com o parente que ele quiser, na frente e fique lá no altar sozinho, esperando os padrinhos chegarem. Isso vai de gosto, tá? Mas a ordem é celebrante, padrinhos ou noivo, certo?
vou fazer lá da maneira que eu, Amanda, gosto de preparar, tá? Entra os padrinhos do noivo pro lado direito, padrinhos da noiva pro lado esquerdo, certo? Sempre entra o padrinho do noivo, os padrinhos do noivo. Eles entram, o homem sempre dando o braço esquerdo à mulher, sempre. E eles vão entrando. Podem entrar os padrinhos do noivo, que vão se dirigir para a direita do altar, e depois os padrinhos da noiva, que vão se dirigir à esquerda do altar. Ou então pode ser intercalado. Entra o padrinho do noivo, entra o padrinho da noiva. Entra o padrinho do noivo, entra o padrinho da noiva. E assim sucessivamente. O noivo, ele entrando com mãe, com pai, com tio, com o primo, ele sempre vai dar o braço esquerdo, tá? E ele entra no cortejo. E quando chega no altar, ele fica lá no lado direito, olhando para a porta, olhando para a noiva, tá certo? Pronto. Aí entrou, tá lá, lindo, maravilhoso. Então, ele sempre vai entrar com o braço esquerdo e vai lá no altar, ele fica do lado direito, junto com os padrinhos. Os padrinhos podem ficar nas primeiras cadeiras, podem ficar em pé do altar, depende muito da sua igreja, do seu estado, porque tem igrejas que já têm sugerido o cortejo, tá? Mas cortejo não tem uma regra, é um roteirinho que a gente segue, mas não tem regra, vai errar se fizer isso. Depois do noivo, entra plaquinha, que pode ser levada para uma criança ou por uma jovem, ou entre os pajens e as damas. Mas também, parênteses, eu quero dizer que os pajens, só os pajens podem entrar na frente do noivo com sino, que também fica muito legal. Tô dando outras dicas aqui para vocês. Entrou as damas e os pajens. Isso, as portas estão fechadas, né? Logicamente. Não bote a mesma música para as demoiselles, se houver demoiselle. Em outro vídeo, eu vou falar a diferença de pajem, dama, demoiselle e dama de honra. Certo? Aí entra as demoiselles. Depois das demoiselles, fecha-se as portas. Se puder ter clarinete, os clarins, toca-se os clarins, abrem-se as portas e a noiva entra. A noiva, já ao contrário, ela entra do lado direito. O pai dá o braço direito a ela. É a única mulher de todo o cortejo que entra do lado direito, tá? Quando ela entra, ela tem que dar a primeira parada, certo? Aquela primeira parada é aquele primeiro olhar que ela tem que dar para o noivo e o noivo dá para ela. Se você pegar um fotógrafo bom, uma filmagem boa, eles vão conseguir captar. Mas se você sair correndo, ele não consegue não. Então, dê a parada. Não, antigamente se andava de passinho. A noiva pode entrar com o braço dado, com o braço aqui. Eu prefiro a mão aqui, o pai aqui e a mão aqui, porque mostra toda a elegância do vestido se o seu cortejo é tradicional, né? Acho que fica mais bonito. Uma coisa que eu esqueci de falar, de mencionar, na entrada, no braço dos padrinhos. Os padrinhos podem entrar de braço dado, de mãos dadas. Mas se você disser que um padrinho
vai entrar de braço dado, todos têm que ser de braço dado. Se for de mão dadas, todo mundo tem que ser de mão dadas, certo? Não vamos misturar não, que fica muito feio o cortejo. Então, por hoje, ficamos por aqui. Mas antes, não se esquece, se inscreve no canal, ativa as notificações e na quinta-feira nós temos outro encontro às 8 horas no canal com a segunda parte desse tema.